Olá, professor Jorge Cláudio trazendo mais um vídeo para vocês. Este vídeo é uma sequência dos vídeos anteriores, na qual falamos aqui sobre sujeito simples, sujeito composto, falamos isso lá atrás. Depois, no outro vídeo, falamos sobre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Neste vídeo, iremos falar especificamente sobre orações sem sujeito ou sujeito inexistente. Eu tenho certeza que você gostará deste vídeo. Já deixa seu like, siga nosso canal, compartilhe este conteúdo. Isto é de grande relevância para o crescimento do canal. Fique aí, se ligue, acompanhe até o final. Vem comigo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre as orações sem sujeito ou sujeito inexistente. Em que situações ocorrem as orações sem sujeito ou sujeito inexistente? Existem várias particularidades. Vamos ver aqui através de exemplos. Vamos lá. É importante salientar primeiro que os verbos estar, haver e ser, quando estão relacionados à expressão de tempo ou fenômeno natural, tal expressão ou tais expressões, em tais situações, não teremos sujeito nas orações. Vamos ver o primeiro exemplo. Está cedo. Temos aqui o verbo estar, indicando aí tempo. Note que aquela expressão que a gente usa para descobrir o sujeito, o famoso quem, quando a gente faz essa pergunta aqui, nesta oração, ela não nos direciona para lugar algum. Então, quem está cedo? Não há sentido nisso. Então, nesta situação, nesta frase, nós temos aí o verbo estar indicando tempo. Logo assim, nós temos uma oração sem sujeito. No segundo exemplo, nós temos o verbo haver. O verbo haver, na oração, diz assim: há anos que não aparece. A mesma situação anterior. Temos o verbo haver, indicando o tempo, ele está no singular. Se você fizer aqui aquela perguntinha, quem? Você também não é direcionado a lugar algum. E no terceiro exemplo, nós temos o verbo ser. Já é tarde. Note que também faz referência a tempo. A gente perguntando ao verbo, quem é tarde, não tem menor sentido. Agora vamos para este exemplo aqui. Há flores no jardim. Neste exemplo, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui agora o verbo haver no sentido de existir. Novamente, se fizermos a pergunta ao sujeito, quem que há flores no jardim? Também não chegamos a lugar algum. E o verbo haver aqui está no sentido de existir. Nós poderíamos substituir este verbo haver pelo verbo existir. E a frase ficaria assim: existem flores no jardim. Então, quando você tem uma situação em que o verbo haver está no sentido de existir, esta oração, de acordo com o contexto, é claro, é uma oração sem sujeito. E aqui, neste exemplo último desta folha, nós temos a situação do verbo fazer, também indicando tempo decorrido. Faz 2 anos hoje. O verbo fazer está na terceira pessoa do singular. Fazendo a pergunta ao verbo, nós também não somos direcionados a lugar algum. Então, nestes exemplos aqui, nós temos orações sem sujeito. Agora vamos ver aqui um outro caso. Vamos ver agora a situação dos verbos que exprimem fenômenos da natureza. Vamos ver aqui 2 situações. O primeiro exemplo diz assim: choveu muito ontem. Note aqui o verbo chover, que é um verbo que indica, né, um fenômeno natural, a chuva. A chuva é um fenômeno natural. Se fizermos a pergunta ao verbo, também não seremos direcionados a lugar algum, né?
quem é que choveu? Não tem menor sentido. Então, nesta situação, nós temos aí também um caso de oração sem sujeito. E aqui no exemplo seguinte temos amanheceu nublado. Mesma situação, verbo amanhecer, indicando aí um fenômeno natural, o ato de amanhecer. Também não somos direcionados a lugar algum, fazendo aquela pergunta, quem amanheceu, não tem menor sentido. Então, nestes exemplos aqui, nós também temos orações sem sujeito. Agora, há uma situação que é bem interessante. É importante notar que quando estes verbos que indicam fenômenos da natureza, mas quando eles estão em sentido figurado, aí é muito importante observar o contexto das orações. Note só, vejam o primeiro exemplo. Choviam socos e pontapés naquela briga. Nesta situação, temos aí o verbo chover em sentido figurado, pois não chove socos e pontapés, só numa situação de sentido figurado. E é interessante notar que a expressão aí que eu até sublinhei, socos e pontapés, neste caso é o sujeito desta oração. E ele é um sujeito composto. Né? O que chovia? Né? Socos e pontapés. E por último, vamos ver este exemplo agora. Choviam papéis na hora do almoço. Outra vez, o verbo chover está em sentido figurado e temos aí a palavra papéis. Neste caso, a palavra papéis é o sujeito desta oração, que neste caso é um sujeito simples. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, deixa o like, siga nosso canal, compartilhe nosso conteúdo. Quero agradecer muito a todos e todas, desejando um grande abraço. Valeu!